Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferentes com pessoas muito especiais. Sempre um bate-papo franco, aberto, sem censura. Nosso convidado de hoje é doutor e especialista em estudos literários e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Além de especialista em docência na educação à distância pelo Centro Universitário do Sul de Minas, a UNES. Atualmente é professor titular do curso de letras do Centro Universitário de Caratinga. Depois do intervalo você ficará sabendo quem é, não saia daí, nós voltaremos já para falar da boa literatura. Estamos iniciando pela UNEC TV mais uma edição do Começo de Conversa. Hoje recebendo o professor e mestre em literatura, Dr. José Geraldo Batista, professor titular do curso de letras do Centro Universitário de Caratinga. Ele é escritor e dos bons, é meu colega lá na Academia Caratinguense de Letras. Seja muito bem-vindo, professor José Geraldo, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. É um prazer muito grande recebê-lo aqui nos estúdios da UNEC TV. Um prazer todo meu. De uma maneira muito especial para falar de literatura, né? Sim, primeiramente, parabenizá-lo pelo programa, a você e a toda a sua equipe. Muito obrigado. E eu me sinto honrado em fazer parte da família FUNEC-UNEC. Doutor José Geraldo, que é nascido em Caratinga. Sou filho da terra. Filho da terra, mas que saiu daqui ainda cedo, né? Sim, saí daqui ainda na pré-adolescência, fui para Juiz de Fora estudar. O senhor concluiu o quê? Na verdade, eu fundamental consegui lá? O fundamental aqui. Aqui. É. E aí foi fazer... fui para Juiz de Fora estudar. Na verdade, a família da minha mãe já se residia toda em Juiz de Fora, tinham várias empresas lá, os seus irmãos, os seus familiares, e eu fui porque tinha uma perspectiva maior para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Doutor José Geraldo, que é irmão de um defensor público estadual. Sim. Doutor Gilmar Batista, do Estado do Espírito Santo. Isso, exatamente. Meu irmão, ele é defensor público, chegou a ser defensor público geral do Estado, né? Cumpriu 2 mandatos, aí teve que se ausentar, mas ainda continua na Defensoria do Estado do Espírito Santo. Em Juiz de Fora, eu morei em Juiz de Fora uns 6 anos. Cidade boa, né? Maravilhosa. Próxima do Rio de Janeiro, próxima de Belo Horizonte, Sim. sem a violência dos grandes centros. Sim. Uma cidade com jeitão, aquela cidade interior, né? Sim. Um clima completamente diferente, né? Sim, eu sou apaixonado por Juiz de Fora, minha vida acadêmica foi toda em Juiz de Fora, então eu sinto necessidade de sempre retornar a Juiz de Fora. Você estudou onde em Juiz de Fora? Eu fiz, a minha graduação eu fiz na Universidade Federal e no SES ao mesmo tempo, porque eu precisava trabalhar também, né? Então eu puxava disciplinas, tanto no Centro Superior, no SES, quanto na Universidade Federal. Mesmo porque o diploma, ele tem que sair com a chancela de uma universidade pública daquela região. Então, querendo ou não, ele sai com a chancela da Universidade Federal. Mas eu estudei no SES, uma empresa maravilhosa, uma instituição muito boa. Sim. Hoje, inclusive, ela é mantida também pela mantenedora que também mantém a PUC Minas. Graduou-se em letras? Graduei-me em letras, língua portuguesa e suas respectivas literaturas, e literatura inglesa e suas respectivas literaturas. O que te levou para a graduação em letras? Acho interessante porque é uma coisa muito bonita, eu particularmente gosto, né? Sou escritor e acho interessante, mas as pessoas tendem a correr dessa graduação nas licenciaturas de uma maneira geral, né? O que te levou a isso? Te levou a fazer letras? Eu tenho um histórico de gerência, de administração na minha vida. E eu intercalava o meu trabalho com os meus estudos. O que acontecia? Eu sempre falei muito. Então, algumas pessoas falavam, tinham o dom da palavra, aconselhar, orientar, ensinar. E aí, algumas pessoas diziam assim, você tem que fazer direito, porque você fala muito bem, você tem o dom da palavra. Eu comecei a fazer pesquisa para escolher o meu curso superior e eu me deparei com letras, porque eu gosto de ler, eu gosto de analisar o discurso, por eu falar bem, algumas pessoas dizem isso, eu analiso o discurso do outro. Então, aí eu falei assim, então eu tenho que fazer letras, análise do discurso na área da linguística.
Acaba que eu não me especializei nesta área, acabei indo pelo lado da literatura e da teoria literária. E sala de aula, porque aí tornou-se um professor. Sim. E eu sei que é um professor dos bons, né? É vocação? Olha, eu não acredito que seja vocação. Eu acho que a vida, ela nos coloca, né, nesse caminho. Mas tem histórico de pai professor, mãe professora? Não tem ninguém na família. Seus pais são de Juiz de Fora? Meus pais são de Caratinga. De Caratinga. Que não tem ninguém na família professor. Não. Mas eu, por trabalhar com pessoas, orientar recursos humanos, ensinar a vender, técnicas de venda, orientação, atendimento e tudo mais, eu sempre tive esse dom, né? Não sei se é uma palavra perigosa, né? Dom. Eu trabalhei bem essa questão de ensinar. E ao fazer letras, as pessoas perguntavam, você vai fazer letras para quê? Você vai dar aula? Eu falei, ainda não sei. No meio do curso, até antes, eu já estava em sala de aula, lá em Juiz de Fora, trabalhando, me encontrei professor e é uma profissão assim pela qual eu sou apaixonado e nós precisamos muito dos professores. Não é? E precisa ser mais valorizado, né, professor? Exatamente. Principalmente o professor que trabalha aí com a educação básica, é fundamental, né? E de uma maneira muito especial pelas redes municipais e redes estaduais. Sim. E que a gente vê um desrespeito muito grande com essa profissão, né? Sim. As pessoas costumam pensar que a gente reclama muito. Professor que reclama demais. Mas, na verdade, a gente vê uma desvalorização muito grande desse profissional, né? Que é responsável, no final, pela formação dos escritores, dos médicos, dos dentistas, dos engenheiros, né? Dos astronautas. Quer dizer, todo mundo passa pela mão de um professor, né? E sempre tem, assim, aquele professor no qual você se inspira, né? Na verdade, eu tive belos professores, então é por isso que eu escolhi letras, escolhi ser professor. E a escolha pela literatura, por essa área? O senhor que é escritor, né? E fez um trabalho em cima das crônicas de Rubem Braga, sim. Não é isso? Uhum. Já tem 2 livros publicados? Sim. Né? O que te levou, não a escrever, mas a se especializar em literatura? O gosto mesmo pela leitura, pelo livro? O senhor acredita no livro como esse instrumento capaz mesmo de abrir portas, de mudar a vida das pessoas? Acredito. O livro, a literatura, né, a arte da palavra, ela serve de fuga dessa realidade, mas é uma fuga consciente, porque você faz viagem sem sair do lugar. Esse sem sair do lugar é entre aspas, né, porque você acaba viajando o universo inteiro através do livro. Então eu penso que o livro ele tem que ser divulgado, né, as pessoas precisam ler mais, se apaixonar pela literatura. Né? A literatura, eu acho que ela é trabalhada de uma maneira meio equivocada. Nós ficamos trabalhando decorando o nome de autores, decorando o nome de livros. A gente mata o prazer do texto. Então, a literatura, eu acho que ela te dá prazer na vida, faz a vida ficar menos dolorosa. Eu queria aproveitar para a gente encerrar esse primeiro bloco, e nós estamos falando da força da literatura, né? Em mudar mesmo a vida das pessoas. Eu queria que o senhor e os telespectadores, eles observassem um pequeno trecho da obra da Clarice Lispector. Eu queria fazer essa leitura e aí o senhor faria um comentário ao final para nós encerrarmos o primeiro bloco. Perfeito. Ok? A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Há tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços, proteja-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcança. Só no tempo equilibrada desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só nas trevas fico, recebida e dada, porque a vida só é possível reinventada. Seus comentários, professor. Esse texto, ele externa todo o potencial filosófico da Clarice Lispector, né? Nós temos mania de olhar a vida de uma maneira assim, como se tudo fosse comum, tornasse uma coisa assim muito monótona. Então, o que é a provocação aí desse texto da Clarice Lispector? Para nós reinventarmos a vida, para a vida ficar menos dolorosa,
A gente reinventar. A literatura é para isso. Como que eu gostaria que a vida fosse? Como que eu gostaria que as coisas tivessem sido? Então, aí é a proposta, é a provocação da Clarice Lispector. Porque não existe felicidade plena nesse mundo. Existem momentos felizes. Então, para nós passarmos por esses momentos de dificuldade, nós precisamos reinventar a nossa vida. E isso nós estamos observando através da literatura. Mostra a utilidade da literatura, a necessidade da literatura. Muito bem. Nós estamos aqui no bate-papo muito bom com o professor Dr. José Geraldo Batista. Estamos falando sobre literatura. Não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje recebendo o professor do curso de Letras e um dos responsáveis pelo NUDOC, ambos da UNEC, Dr. José Geraldo Batista. Você que chegou aí agora, você vai acompanhar um bom bate-papo sobre literatura. Dr. José Geraldo, qual a melhor definição para a literatura? Olha, a literatura é a arte da palavra. Você trabalhar, você enfeitar com palavras, isso é a arte da literatura. Definir literatura, o que é literatura, essa é a pergunta. Né? O Terry Eagleton, por exemplo, um grande teórico da teoria da literatura, ele tenta, no seu livro, em alguns livros, em muitos textos, né, definir o que é literatura. O que é literatura? Tudo hoje que se escreve, nós temos mania de falar, é literatura, escreveu é literatura. Na verdade é assim. Tem uma escritora, a Marisa Lajolo, e a Regina Zilber, duas escritoras, elas trabalham num livro que se chama A Leitura e os Leitores. Exatamente essa temática. Tudo é literatura, mas será que tudo é classificado no mesmo nível, né? No mesmo nicho de literatura? Será que todos os textos que são publicados, que são considerados literatura, será que todos eles são literatura realmente de fato? Aquilo que nós falamos de belas letras. Aí podemos, então, fazer uma distinção entre a boa e a literatura razoável. Não vou nem chamar de má literatura, mas tem aquilo que realmente chama atenção e tem uma utilidade boa. Aliás, sobre utilidade, para que serve, né, a literatura, professor? Não é para considerar assim, isso é literatura de baixo nível, não é nesse sentido. É porque existe uma literatura mais difícil de ser trabalhada, uma coisa mais laboriosa, né? Uma coisa inovadora, porque a gente não deve fazer o mesmo. Né? Você pegar um texto e contar uma historinha, né? Isso é uma coisa muito comum. Nós, quem amamos a literatura, nós gostamos de textos desafiadores. Assim como alguém que gosta de filme que desafie. Não é verdade? O brasileiro, por exemplo, adora uma novela. Essas novelas de começo, meio e fim, os personagens todos os mesmos, está cheio aí de coisas comuns. A gente não corre o risco de elitizar muito esse assunto? Porque tem, por exemplo, você tem os professores da língua portuguesa que já defendem, por exemplo, a língua portuguesa mais popularizada, vamos chamar assim, sem entrar naqueles termos mais formais, a própria língua. Alguns defendem, inclusive, que as pessoas podem se comunicar até falando errado, né? E existe quem defenda isso. Se na literatura a gente não ficar muito preso, por exemplo, ao que é mais denso, ao que é mais bem construído, a gente não afasta o leitor da literatura, não? Não, é exatamente o contrário. Nós precisamos que as pessoas leiam de tudo, participem de tudo. É por isso que os melhores escritores, eles estão atentos a tudo. Eles leem desde os clássicos até o texto mais popular, né, o que é o best-seller. E é através dessa leitura que ele vai fazendo a sua própria leitura e construindo seus próprios textos. Em relação à língua ela é viva. A verdadeira língua é a língua que é falada pelo povo. Então nós não podemos ter esse preconceito linguístico, como o Marcos Bion fala, no meu entender, um dos maiores linguistas desse país, né? Então ele trabalha exatamente não com essa ideia de erro, né, linguístico. O erro linguístico ele existe. Agora, o erro da língua portuguesa é um erro em que sentido? É um erro em relação à gramática normativa.
Mas se a pessoa usou, falou daquela forma, porque aquela forma existe. O que me preocupa só quando eu falo sobre esse cuidado que a gente precisa ter sobre esse pseudo-preconceito em relação à literatura, é que a gente vê, por exemplo, e eu, por exemplo, como escritor, e eu sei que o senhor também, a gente quer promover o livro o tempo todo, fazer com que as pessoas leiam e que as pessoas tenham acesso ao livro. E o senhor vê, por exemplo, uma academia brasileira de letras, por exemplo, durante muito tempo, praticamente abominando a literatura de Paulo Coelho, por exemplo, né? Mas é o livro mais lido, é o que o leitor quer ter nas mãos, né? A gente sabe que isso é muito bom, o cara ler um Vidas Secas, né? Ler alguma coisa bem incorporada de Machado de Assis, mas as pessoas querem ler aquilo que mexe com elas, que está no dia a dia, que está no cotidiano delas. Então tem essa mistura toda. Então, assim, a própria academia precisa começar a enxergar a literatura com essa diversidade toda, né? Sim, a questão é a paixão. Voltando agora, então, para o ensino e a divulgação da literatura. Nós temos divulgado a literatura de uma maneira equivocada, principalmente nas escolas, o ensino de literatura. A gente mata o texto. O Roland Barthes, ele tem um livrinho fácil, pequenininho, fácil, chama-se O Prazer do Texto. E quando ele está falando em prazer, ele está falando realmente em prazer, em fruição, com R, e não fluição, é fruição, que significa prazer, um prazer quase sexual mesmo. Então nós temos que trazer essa questão da literatura como prazer, porque a partir do momento que a pessoa se apaixona pela literatura, ela vai ser uma consumidora de literatura. E não importa o que ela vai consumir, ela vai ficando exigente. Você não precisa falar que essa literatura é uma literatura superior, uma literatura mais elaborada. O próprio leitor, histórico, o próprio leitor, ele vai construindo. Não quero isso mais não, eu quero assim agora. Então é por aí. Ele vai mudando, como se mudasse de patamar. Exatamente. O gosto dele pela leitura. Né? Mas ele nunca vai se esquecer do texto mais simples que ele leu lá no início. O mais importante até que eu acho é despertar no leitor, desde cedo, esse gosto pela leitura. Sim. Porque a seleção ele mesmo vai fazendo. Né? Nós somos uma geração, não sei se o senhor não, mas eu sou, em que o castigo na escola era ir para o cantinho da leitura. Então, assim, fez coisa errada na sala de aula, está de castigo. Vai para o cantinho da leitura. Quer dizer, a leitura era um castigo. Exatamente. Né? E eu não sei se nós estamos conseguindo passar para nossas crianças hoje esse prazer em ler, né? Eu, graças a Deus, tinha uma professora muito boa, minha madrinha, o senhor falou, o doutor Marcos, nós tivemos uma outra entrevista com ele falou sobre a dona Agripina, que é uma incentivadora da leitura. Então, assim, ela gostava com o aluno ler. Leitura não era castigo, era prazer. Nós tínhamos prazer da leitura e eu sou grato a ela por isso, por gostar de ler e gostar do livro, da leitura, né? Mas o senhor sabe que a educação hoje, assim, boa parte dos educadores não consegue desenvolver no aluno esse gosto pela leitura. Verdade. E aí é que está. Eu, quando falo de literatura, eu acho que é difícil alguém não perceber que eu estou falando com paixão da literatura, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu domino. Quando eu falo de uma leitura de um livro, por exemplo, é porque eu li o livro, eu gosto dos detalhes, né? Das minúcias do texto, das personagens, dos pensamentos. O professor ele tem que ser bem formado, né? Porque ele tem que passar essa paixão. Se o aluno não perceber essa paixão pela leitura, né, em relação ao professor, como que ele vai se apaixonar pela leitura? Então, é exatamente esse ponto que você tocou, é muito importante. A formação de bons professores e apaixonados pela literatura e que leiam. Não adianta ser simplesmente apaixonado, mas que não leiam, né? Não tem tempo para ler, não se dedicam. Precisa ser apaixonado e ler. Professor, para nós fazermos o encerramento desse bloco, o senhor podia diferenciar para nós crítica literária, teoria literária e historiografia literária? A palavra historiografia literária é uma história da literatura. Nós vivemos aí, até no nosso final do romantismo, né? Vamos falar aqui não de período, não vou usar essa palavra, porque a palavra período ela está ligada à história mesmo. Nós vamos falar aqui de movimentos literários. Até o final do romantismo, nós tínhamos a valorização da historiografia literária. Não tinha muita questão do valor estético, isso começa a surgir a partir do realismo. Então a historiografia ela conta a história dos autores, né? Quando é que um livro foi publicado, qual era o tipo de crítica, o tipo de pensamento de um determinado momento
da literatura, pensamento literário naquele momento. Já a teoria literária, ela é o estudo do texto literário, o estudo do texto, a análise dos textos, quais pensamentos influenciaram determinado autor, influenciaram determinados autores de um determinado momento. Isso é teoria literária. Quais são as teorias que são utilizadas naquela obra ou naquelas obras. E a crítica literária? E a crítica literária, ela trabalha com isso tudo. A crítica literária, para eu ser um crítico literário, eu tenho que dominar um pouco da historiografia e um pouco da teoria. E estar antenado, né, às coisas que estão acontecendo na minha contemporaneidade, para que eu possa criticar. Né? As pessoas, às vezes, elas têm uma certa aversão à palavra crítica, né? Porque elas acham que crítica é só falar mal, né? A crítica é sempre boa, né? A crítica é sempre boa. Ela sempre constrói. É isso aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já já com mais assunto interessante a respeito da literatura, da boa literatura, e conversando com quem entende do assunto, que é o Dr. José Geraldo Batista. Nós voltamos já já. Todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Você está assistindo o terceiro bloco do Começo de Conversa. Nós estamos aqui com o professor doutor José Geraldo Batista. Seus comentários sobre essa parte desse texto do Guimarães Rosa, professor. De novo, a questão da filosofia, né? Como anteriormente com a Cecília Meirelles. Os temas do Guimarães Rosa, nós temos mania de pensar que eles são simplesmente regionalistas, mas, na verdade, isso aí é uma temática universal. Ele partiu do regionalismo para o universal. A vida, ela tem essas dificuldades. Onde existe o ser humano, nós vamos encontrar essas dificuldades. Então, às vezes ela esfria, às vezes ela esquenta. Às vezes nós temos dificuldades, às vezes nós temos vitórias. Então, é aquilo que eu falei, não existe felicidade plena. A literatura nos ajuda a observar isso. E o Guimarães Rosa, como muito bem, um dos maiores escritores da contemporaneidade, né, inovou a escrita da literatura brasileira, mostrou muito bem para nós isso. Gêneros literários. As fronteiras estão bem delimitadas? De forma alguma. Né? Nós temos mania, eu até costumo brincar, que as pessoas dizem assim, os leigos, às vezes os alunos que chegam até no curso de letras, aí eu costumo fazer essa provocação. Defina, ou vamos localizar um conto, localizar uma novela, localizar um romance. Aí eles costumam falar, eu defino. O conto é pequeno, a novela é mais ou menos e o romance é grande. Se fosse assim, o Alienista de Machado de Assis seria um romance, né? E, na verdade, é um conto. Então, não existe delimitação, não existe uma fronteira bem definida entre. Tanto é que eu, por exemplo, sou especialista em crônicas. Até hoje eu estou procurando uma definição mais adequada, porque a crônica ela está muito próxima do conto. Né? Existem alguns livros, por exemplo, do Rubem Braga, que tem um título assim, organizado posteriormente, né? Os melhores contos de Rubem Braga. Não tem nenhum conto, Rubem Braga não escreveu conto, Rubem Braga escreveu apenas crônicas. Mas existe uma similaridade muito grande com o conto, então às vezes as pessoas se confundem. Né? Então não existe essa definição, essa delimitação de fronteiras entre os gêneros. E você sabe que até por uma questão do meu conhecimento de marketing e de poder colocar um livro no mercado, e por conta dessa dúvida que ela comete a todos nós escritores, viu? Ela não é só sua, não. O que é conto, o que é crônica? Eu tenho um livro que é Contos e Crônicas. Por quê? Porque era um livro de crônicas, mas não é um conto. Você faz um livro de contos, mas não é uma crônica, porque realmente eles são muito próximos, né?
É o Carlos Drummond de Andrade que disse assim, o que é conto? Perguntar para ele, conto é tudo aquilo que o autor falar que é conto, que ele queira chamar de conto. E aproveitando o nosso ambiente aqui hoje, da técnica, da produção, nós temos vários jornalistas aqui, essa relação, né, entre literatura e jornalismo. Existe até a Cristiane Rezende, me parece uma escritora, até utilizei muito, pesquisei, acho que é esse nome, posso conferir depois. Ela tem um livro que é fantástico, chama-se Pena de Aluguel. Por aí nós já podemos imaginar. Na literatura brasileira, principalmente, todos os nossos grandes escritores, eles surgiram no jornal, começaram no jornal. Até mesmo para divulgar os seus trabalhos, alguns, né? Para divulgar os seus trabalhos, é uma maneira de colocar a sua estampa, né, na sociedade. Então começaram, escreviam nos jornais. E muitos por necessidade mesmo financeira. Né? Esses cronistas do nosso modernismo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, João do Rio, que ele é um precursor da crônica moderna. E o Rubem Braga deu continuidade ao seu trabalho. O Rubem Braga e o João do Rio eram escritores de crônicas para vários jornais e por necessidade. O Rubem Braga ele escreve crônica relatando esse fato, que ele precisava entregar a crônica para receber o dinheiro para pagar o almoço, para pagar o aluguel. E por falar em Rubem Braga, ele é o mestre das crônicas? O Rubem Braga é considerado o mestre das crônicas, sim. Né? Como eu bem disse, essa questão da crônica, ela começa lá atrás, né, com o nosso querido José de Alencar, que foi um grande cronista. Depois o Machado de Assis dá continuidade a esse trabalho. E depois nós temos o João do Rio, que inova. E o Rubem Braga pega isso daquele momento modernista e inova a maneira de escrever a crônica. Ele traz uma subjetividade, ele tem um olhar lírico, ele traz o lirismo para a crônica. E isso faz com que o leitor até passe a ler melhor. O leitor se identifica melhor com a crônica. Então, existe no Brasil, né, uma proximidade muito grande entre a literatura e a crônica. A crônica, ela é um gênero híbrido, né? Ela é o travesti. É o travesti. É um travesti. Né? Ela está tanto na linguagem objetiva quanto na linguagem subjetiva. Portanto, ela é tanto literatura quanto jornal. Ela é a literatura do jornal, né? Mas ela também é a objetividade da literatura. O senhor citou Machado de Assis aí, nós estamos falando de literatura. Machado de Assis é o maior literato da nossa literatura? Bem, se ele não é o maior, ele é um dos maiores. Agora, ele tem uma coisa peculiar, é marcante. Foi o Machado de Assis que deu o pontapé inovador na literatura brasileira. Essa questão de parar de escrever uma literatura muito superficial, uma literatura muito assim, não desmerecendo os anteriores, né? Mas aquela literatura que traz algo de novo. Ele foi muito criticado no início. Existia um crítico na época, o Silvio Romero, que inclusive criticou demais o Machado de Assis. Quem é esse camarada que isso não é literatura, que está escrevendo, que um autor, ele coloca o narrador conversando com o seu escritor. Isso não é literatura. Olha, gente, olha a maior inovação do Machado de Assis era essa. Também recebeu crítica a respeito de porque até então o que prevalecia era a historiografia. Muito bem. O que vale é quem está escrevendo e não o que está sendo escrito. Professor, e o nó da literatura? O nó da literatura é o William Cereja, todo o seu trabalho durante, eu acho que 20 ou 30 anos de montagem, seleção de livros didáticos no Brasil, ele fez o trabalho da sua tese, né, no seu doutorado, e ele desenvolveu essa questão do nó da literatura. O nó da literatura está aqui, ó. Por que eu selecionei Machado de Assis para ser estudado como um dos maiores escritores, como talvez o melhor, né? E por que eu não selecionei os demais? Porque não era só Machado de Assis que escrevia, não era só José de Alencar que escrevia, não é só Rubem Braga, não é só Carlos Drummond de Andrade, existem muitos outros escritores. Por que esses escritores foram escolhidos, são lidos para fazer prova de vestibular, são escolhidos para fazerem parte da academia e serem ensinados nas escolas? E por que não os demais? Né?
Então aí está o nó. O nó. Ninguém sabe explicar por quê. Tá certo, tiveram um destaque. Não apareceu ninguém ainda para desatar esse nó. Pois é, exatamente. Mas esse nó ele é interessante, porque ele nos abre os olhos, porque nós não precisamos, nós temos que ler os clássicos. Agora, o senhor não acha que a era digital pode sim ser um caminho para desatar esse nó? Eu queria aproveitar para falar sobre isso. O livro digital, ele compromete essa leitura do livro impresso, o sentar na sala com o livro na mão, o livro enfeitando a prateleira? Você fez uma pergunta a favor e outra contra. É, né? claro. Foi bom essa aí, gostei. Porque, na verdade, é o seguinte, todas as vezes que uma tecnologia se desenvolve, né, caminha, causa um certo alvoroço, assim como causou na fotografia, né, como o Daguerre inventou lá a fotografia, todo mundo falou, isso é uma heresia, acabou o retrato, porque o retrato era pintado. No entanto, continuou a pintura e continuou a fotografia. Depois veio a questão do cinema, porque tudo era parado. Aí, agora a imagem, nossa, isso é uma heresia. Algumas pessoas ainda disseram que aquilo era coisa do tinhoso, né? Coisa do demônio, uma imagem, ver a imagem em movimento. Então isso sempre acontece. O livro, eu acredito, nunca nós vamos perder esse amor pelo livro. Eu digo assim, eu gosto do livro novo pelo cheirinho de novo e eu gosto do livro velho pelo cheiro da antiguidade. É verdade. E a questão do livro ser substituído, então acho que isso não vai acontecer. Mas se colocar em evidência autores, eu acho que sim, o livro digital. Eu acho que ele pode, de fato, ajudar a desfazer esse nó da literatura. Exatamente, eu acho porque nós temos aí vários blogs, né? Hoje a maneira de você divulgar o seu trabalho é bem mais fácil, né? Bem mesmo. O nosso papo está muito bom. Eu queria que o senhor fizesse o uso da câmera para suas considerações finais. Já? Porque, infelizmente, nós precisamos encerrar nosso programa. O senhor fica à vontade. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer, né? Elogiar aqui o programa, toda a sua equipe e dizer que leiam, né? Povo, leiam. Se precisar de orientação, de um esclarecimento, de boas aulas de literatura, de discussão, estou à disposição, né? Então, é isso. Eu sou apaixonado pela literatura, acho que a literatura é necessária. Algumas pessoas dizem que a literatura tem utilidade, como Jean-Paul Sartre, e realmente nós temos uma literatura engajada. Nesse momento que nós estamos vivendo, são momentos difíceis, momentos tecnológicos, momentos objetivos, mas a literatura ela nos faz falta. E o bom escritor ele acaba descobrindo essa utilidade e traz até um certo engajamento para a literatura, que é muito bom e muito positivo. Muito obrigado. Professor doutor José Geraldo, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da UNEC TV. Foi um prazer recebê-lo aqui. Essa boa conversa, da boa literatura e numa entrevista muito esclarecedora. Nós esperamos recebê-lo de volta aqui no nosso programa para mais bate-papo aí sobre literatura. É sempre uma honra muito grande para mim vir aqui. Tá? Muito obrigado. O começo de conversa vai ficando por aqui, hoje com a sensacional entrevista sobre literatura, com quem entende do assunto, o doutor José Geraldo Batista. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.